Oi, oi, amados e amadas estudantes da luz. Aqui estou eu, Carol Daimon, fazendo com você a leitura da coletânea de livros O Despertar da Consciência, de Neville Goddard. Gente, a gente está no livro 4. Acho que eu falei livro 5 na semana passada, mas é o livro 4, que é O Sentimento é o Segredo. Finalizamos o capítulo 2, que fala sobre o sono, que é um dos portais para a gente trabalhar o sentir, que é o elemento essencial da cocriação, né? Digamos que a gente tem ali os ingredientes de um bolo e sem o ovo, o bolo pode ficar estranho, né? Se bem que hoje a gente tem os veganos aí, os bolos veganos que eu adoro, mas tem aquele elemento que é essencial, o som, o sentir é essencial para a cocriação. E aí Neville traz para a gente de presente esses dois portais, que é o sono, que a gente se colocar nessa presença do sono, conscientes do que a gente quer cocriar. Então, se eu quero criar uma vida feliz, eu não posso dormir emburrada, com raiva, né, brigando com as pessoas da minha casa ou chateada. Eu preciso trabalhar aquilo ali antes e buscar transmutar aquele sentimento para que eu me sinta bem ao adormecer, porque no sono a gente tem ali o grande facilitador do subconsciente. O sono ele dá esse acesso ao subconsciente. Então, tudo que a gente leva na hora de dormir para o nosso sono, a gente está levando para o subconsciente, de certa forma, preparando esse terreno, né, para engravidá-lo, para inserir nele ali aquela sementinha do nosso desejo, tá? Então, no sono, que é esse grande portal, a gente precisa estar bem preparado, bem paramentadas de alegria, de entusiasmo, de paz, tranquilidade, sentimentos ali leves, né? Que a gente tem sonhos bons e assim é. Principalmente se a gente estiver numa fase de cocriar conscientemente algo, porque a gente está cocriando o tempo inteiro, né, gente? Mas se você está ali querendo cocriar, por exemplo, uma promoção no emprego, é uma fase que você precisa manter a sua frequência elevada. Uma promoção no emprego é um sentimento de alegria, de êxtase, de nossa, eu consegui, sucesso, vitória. O sentimento que caracteriza melhor tudo isso é o de alegria e êxtase. E você precisa, para entrar nessa frequência de cocriar o seu emprego, estar na frequência da alegria. Por isso, é preciso transmutar os sentimentos de que vierem contrários a isso. E eu te garanto, por, com experiência empírica de tudo isso, que nos momentos em que a gente está pronta para cocriar, vão vir atribulações, situações contraditórias que queiram tirar a gente do prumo o tempo inteiro. Gente, não sei o porquê disso. Tem algumas correntes que falam que é porque o universo está testando a gente. Eu não acredito que o universo faria isso. O universo é amoroso, o universo só diz sim, mas dizem que ele pode estar lhe testando você, se você quer mesmo, se você é merecedora desse desejo. Para mim, essa teoria não faz mais sentido, já fez há um tempo, mas não faz mais. Então, tem as teorias, né, que dizem que vão chegar isso para que você possa reconhecer o contraditório, para que você possa reconhecer o que é o bom quando você precisa passar pelo bem, enfim. Eu, por enquanto, eu não estou adepta a nenhuma, eu só quero entender que nesse momento eu preciso vibrar em alegria, porque o meu desejo, o sentimento maior dele é o de alegria, é o de vitória. Então eu preciso estar em ressonância com esse sentimento, porque aí eu consigo co-criar consciente esse desejo. E o segundo portal, que é a oração, que tem um livro todinho falando sobre a oração, que é a Oração Arte de Acreditar. E ele está aqui, eu já fiz a leitura dele, ele é anterior a essa que a gente está lendo, que é o Sentimento é o Segredo, né? Então ele está anterior a esse livro. Mas o Neville traz aqui no capítulo 3 a oração, que é o segundo portal, que dá acesso a esse sentir mais natural. A gente não precisa, porque é difícil às vezes a gente conectar com o sentimento, né? Você sabe que você vai se sentir assim, mas quando você está passando por situações dramáticas, você às vezes não lembra qual é a sensação de alegria. Eu lembro que quando eu fiz o curso de Theta Healing a primeira vez, o, o professor ele ensinava para gente
ele falava, vamos pedir ao Criador para ensinar para a gente o que é ter alegria, porque a gente sabe que alegria existe. Mas será que a gente já sentiu alegria na vida, uma alegria verdadeira e genuína? Então, peça ao Criador. Aí a gente fazia os comandos lá, os downloads, né? De que o Criador ensinasse para o meu corpo, para cada célula, partícula, molécula do meu corpo, o que é sentir alegria, qual é a sensação de ter alegria. É muito gostoso, é muito bom. Eu gosto muito do Theta Healing para essas mudanças assim rápidas. Foi até bom lembrar disso. Bom, gente, então no capítulo 3 a gente vai falar sobre a oração e vamos começar. A oração, assim como o sono, também é uma entrada para o subconsciente. Tu, porém, quando orares, vá para dentro do teu quarto e fecha a porta, e ora a teu pai que está em segredo, e teu pai que está em segredo te recompensará abertamente. Mateus 6, versículo 6. A oração é uma ilusão do sono que reduz a impressão do mundo externo e torna a mente mais receptiva às sugestões interiores. A mente, em oração, fica em estado de relaxamento e receptividade, semelhante ao estado alcançado pouco antes de dormir. A oração não é tanto para o que você pede, mas sim o como você se prepara para ser atendido. Portanto, vos afirmo: tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé que já o recebestes, e assim vos sucederá. Marcos 11, versículo 24. A única condição exigida é que você acredite que suas orações já estão realizadas. A sua oração deve ser atendida se você assumir a sensação que você sentiria caso você já estivesse em posse do seu objetivo. No momento que você aceitar o seu desejo como um fato realizado, o subconsciente encontra meios para a sua realização. Para orar com êxito, então, você precisa se entregar ao seu desejo, ou seja, senti-lo como se já tivesse realizado. O homem perfeitamente disciplinado sempre está em sintonia com seu desejo, como se fosse um fato realizado. Ele sabe que a consciência é a primeira e única realidade, que ideias e sentimentos são fatos da consciência e que são tão reais quanto os objetos no espaço. Portanto, ele nunca entretém um sentimento que não contribua para a sua felicidade, pois os sentimentos são as causas das suas ações e das circunstâncias da sua vida. Por outro lado, o homem indisciplinado encontra dificuldades em acreditar naquilo que é negado pelos sentidos e geralmente ou aceita ou rejeita algo confiando apenas nas aparências dos seus sentidos. Por causa do hábito de somente julgar pelas aparências, o homem precisa ignorar seus sentidos antes de começar uma oração, antes de tentar sentir aquilo o que eles o negam. Sempre que você estiver com aquele estado de espírito de eu queria, mas não posso, quanto mais você tentar, menos você será capaz de realizar o seu desejo. Você nunca atrai aquilo que você quer, mas sempre atrai aquilo que você está consciente de ser. A oração é a arte de assumir o sentimento de ser e possuir aquilo que se quer. Quando os sentidos confirmam a ausência de seu desejo, todo esforço consciente para neutralizar essa sugestão é inútil e tende a se intensificar essa ausência. A oração é a arte de se entregar ao desejo e não de forçar um desejo. Sempre que o seu sentimento estiver em conflito com o seu desejo, o sentimento será o vencedor. O sentimento dominante invariavelmente se manifesta. A oração deve ser realizada sem esforço. A tentativa de forçar na mente uma atitude que é negada pelos sentidos é um esforço fatal. Para se entregar com sucesso ao desejo, como se fosse um fato realizado, primeiro você deve criar um estado passivo, uma espécie de abstração ou meditação reflexiva semelhante ao sentimento que precede o sono. Em um estado relaxado, a mente se esquece do mundo objetivo e passa a sentir mais facilmente a sensação da realidade de um estado subjetivo. Este é um estado no qual você fica quieto e consciente, capaz de mover ou abrir os olhos, mas que não sente a vontade de fazê-lo. Uma maneira fácil de criar este estado passivo é parar e relaxar em uma cadeira confortável ou em uma cama. Se você estiver em uma cama, deite-se de costas, com a cabeça reta ao nível do seu corpo. Feche os olhos e imagine que você está com sono.
Sinta, eu estou com sono, muito sono, e em pouco tempo um sentimento distante acompanhado por uma grande lassidão e perda de todo o desejo de movimento que o cerca. Você sente um relaxamento agradável e confortável e tende a não alterar sua posição, mesmo que, em outras circunstâncias, você não se sentisse confortável assim. Quando este estado passivo for atingido, imagine que você realizou seu desejo. Não imagine como se realizou, mas simplesmente imagine que ele foi realizado. Imagine através de cenas e imagens aquilo que você mais deseja alcançar na vida. E então, sinta como se você já tivesse alcançado isso. Os pensamentos produzem minúsculos movimentos em seus lábios que podem ser ouvidos em estado passivo de oração, como se fossem comandos externos. No entanto, você não necessariamente precisa chegar a este profundo grau de passividade para ter a realização de suas orações. Basta que você fique em passividade e sinta a realização do seu desejo. Tudo o que você possivelmente precisa ou deseja já é seu. Você não precisa de auxílio nenhum, de nenhum auxílio para tê-lo. Já é seu, agora. Traga os seus desejos à existência, através da imaginação e do sentimento de ter a sua prece atendida. Contanto que o fim esteja aceito, você se torna totalmente indiferente quanto aos possíveis fracassos, pois a aceitação do fim determina os meios. Vamos marcar essa frase, gente? A aceitação do fim, aceitar o fim, aceitar que aquele final é isso, determina os meios como isso chegará a você. Quando você emerge do momento da oração, você vai sentir que é um momento igual àquela situação onde você assiste a cena do final feliz de um filme que você não chegou a assistir por inteiro. No entanto, tendo testemunhado o fim, e independentemente de qualquer sequência de anticlímax que você venha a assistir depois deste filme, você permanecerá calmo e seguro, sabendo que o final está plenamente definido. Entender que esse final está definido, né, é a grande chave, é o pulo do gato. É como você. Outro dia aconteceu isso comigo, eu estava assistindo um filme, eu falei, gente, mas eu já sei, né, que no final vai dar tudo certo. É um filme até que eu já assistido outra vez. E mesmo assim eu estava ali tensa, querendo que as coisas se resolvessem. E aí eu me lembrei dessa frase do Neville, porque ele fala dessa frase no livro Oração Arte de Acreditar. Ele fala, né, que a gente precisa lembrar que no final já deu tudo certo, então para que eu estou aqui me preocupando nesse momento? Eu só tenho que fazer, agir, né? A ação é imprescindível. Não é parar e falar, já deu tudo certo, vou parar aqui. Já vou passar no concurso mesmo, não vou estudar. Eu falo muito isso quando a gente vai tirar a carta de tarô, é um exemplo que eu adoro dar, porque às vezes a pessoa chega para pedir uma adivinhação, né? Para uma previsão de futuro. Eu vou passar no concurso público? Aí a carta dá que sim. Só que o nosso futuro ele é mutável, né, gente? O tempo todo a gente está mudando. Ele não está escrito numa pedra, ele está escrito na areia. E vem um vento e sopra, a gente pode reescrever a nossa história a partir de um lugar. Não pus o não perturbe. A partir de um lugar que a gente queira melhor para o nosso futuro. Então a gente pode reescrever. Bom, enfim. E então, a gente não tendo ele escrito numa pedra, a gente pode criar ali a partir daquele momento algo que a gente não está gostando. E você imagina esse fim com esse desejo, com esse final feliz, mas fazendo as coisas, né? Não é só, vou ficar aqui esperando as coisas acontecer. Eu lembrei, estava falando do concurso. Aí a pessoa vem e pergunta, vou passar? E as cartas dizem que sim. Aí a pessoa fala, então já vou passar mesmo? Acho que hoje eu vou para o barzinho. Amanhã a amiga chama você, acho que vou sair, vou passar mesmo. E aí o que acontece? Ela está alterando o futuro dela, porque aquilo que era para ser, que já estava ali, né, com a previsão de que sim, que a pessoa estava se dedicando, ela estava naquela vibração, né, de estudar, de entrar em ressonância com o resultado do curso. Aí ela larga tudo, vai, né, vai para de estudar e não faz as ações, tem que agir também. E aí provavelmente o resultado não vai ser como tinha sido esperado. Então, acreditar nesse final feliz, nesse final realizado, é importantíssimo. Relaxar e preocupar. Não, tá difícil agora? Tá, mas eu tô fazendo a minha parte, porque no final já deu certo. É na hora que chegar lá
nessa linha, nessa parte da minha linha do tempo, eu já sei o que ele realizou, já visitei esse futuro. Eu fui lá e assisti o final desse filme e lá eu estou realizando. Não é verdade? Agora é praticar, porque não é do dia para o outro. A gente não vai mudar esse sentimento do dia para o outro. É prática, né? E aí a gente tem a oração, tem o sono como esses portais. A oração eu não vou falar muito, porque ele já falou muito isso no livro, né? De a oração, a arte de acreditar. Mas a oração, ela, você tem que assumir essa sensação do desejo realizado. Não é ficar ali pedindo, não é implorar, né? Deus não quer que você fique ali fazendo sacrifício, implorando, porque Deus ele está aqui experienciando a vida, e a vida é alegria, a vida é harmonia. Foi essa vida que Deus deu para a gente. O que surge como obstáculo vem para que a gente possa superar, mas que não seja uma dor, né? Que seja que a gente aprenda a olhar para esses obstáculos como algo que chega para nos mostrar que a gente pode superar isso. Então, tem os objetivos divinos, mas a gente vai aceitando esses obstáculos do caminho, fazendo o possível para pular, sobressair. E é assim, gente, quando a gente olha antes de passar o obstáculo, a gente olha e você fala, é igual olhar uma onda no mar. Às vezes você olha para aquela onda e fala assim, nossa, essa onda está grande demais, não vou dar conta. Por exemplo, que amo água, mas tenho um pouquinho de medo, a hora que eu tenho umas ondinhas que vem, eu falo, nossa senhora Aparecida, e de repente a onda passou, você, né, mergulhou, passou por ela e você nem sentiu. E o que sentiu foi até uma sensação de, nossa, era eu que estava com esse medo todo mesmo? Meu Deus! E aí você olha para trás e tá lá a onda se desfazendo lá na beira, né, no encontro com a areia. E é assim. Às vezes a gente olha para alguma situação, ela parece grandiosa demais, mas a gente precisa mergulhar na gente, mergulhar na confiança, mergulhar no Criador de nós mesmos e falar: já sei que isso aqui já está resolvido, vou mergulhar para que ela passe. E a gente mergulha, a onda passa e a gente sim transcende. E outra frase que eu marquei aqui: você nunca atrai aquilo que você quer, mas sempre atrai aquilo que você está consciente de ser. Isso é muito repetitivo nos livros dele, porque a gente precisa assumir essa consciência, assumir esse estado, né, esse evento no mundo de eu sou isso. É a partir de assumir isso que as coisas começam a mudar. Ele fala que o homem perfeitamente disciplinado, ele sempre está em sintonia com o seu desejo, então sempre ele está ali ressoando com aquilo que ele quer, como se aquilo já fosse uma coisa realizada. Por quê? Ele sabe que a consciência é a única realidade, é onde tudo nasce, é onde tudo acontece. Aqui, o que vai vir para a nossa vida, o que ela vai objetivar, né, os objetos, o objetivo, na, essa coisa objetivada, né, ela só vai vir a partir da consciência, que é a única, a primeira e única realidade. Isso é uma lei hermética. É o universo é mental. Tudo está acontecendo na mente do Criador. Então, tudo é mente, gente. Se tudo é mente, a gente precisa criar com a mente. Primeiro na mente, depois as coisas vão vir para o que a gente conhece ou reconhece como uma realidade, mas a realidade primeira é a consciência. E ela é tão real quanto tudo que acontece na nossa vida, tá bom? Então vamos para o último capítulo, esse livro é mais curtinho. Só mais essa parte aqui também que eu marquei, ele fala assim: o homem indisciplinado encontra dificuldades em acreditar naquilo que é negado pelos sentidos. Então, o que ele não vê, o que ele não toca, o que não é matéria, ele tem dificuldade de acreditar. E por quê? Por isso são pessoas de pouca fé, porque a fé é algo que você não toca. Eu tenho uma tatuagem no meu pé que eu fiz quando meu pai faleceu, que ela diz assim: é como o vento. E essa referência para mim é assim: o meu pai agora, né, ele representa, porque ele foi a primeira pessoa que partiu, né, assim, a primeira pessoa que me fez ter contato mais intenso com o luto. Eu tinha perdido outras pessoas, mas, né, o meu pai, assim, era minha família, meu sangue, então, foi esse contato mais intenso com o luto. E quando ele partiu, eu coloquei essa tatuagem dizendo assim: agora é como o vento. Eu não vejo, eu não toco, mas eu sinto a presença dele, eu sinto quando ele está perto, eu sinto, de verdade, eu sinto o cheirinho dele quando ele está perto, quando ele está por perto, e eu sinto quando ele não está também, eu sei que não está. E
Mas porque para mim não é só isso aqui, não é só a matéria, não é só esse telefone, só esse livro. Para mim existe todo um mundo e tudo que minha mente pode imaginar é possível de estar acontecendo. Então, quando eu fecho os olhos e vejo meu pai, eu sei que eu estou vendo ele de verdade. Eu sei que está rolando um encontro com ele de verdade quando eu converso, quando eu escuto. Entra o ego de vez em quando e fala assim: tá ficando doidinha. Entra, mas eu calo ele na hora e falo: não, para mim isso é verdade e é isso que importa. Por quê? Porque eu estou aprendendo a disciplinar e eu estou aprendendo que tudo está na mente do todo. Então, por que que só é real o que eu posso tocar? Como que a gente explica essa nossa comunicação aqui? Vocês estariam ouvindo a minha voz agora. Como que a gente explica isso, gente? Não é só tecnologia, não é só ciência. A ciência, graças a Deus, existe e permite que essas coisas aconteçam. Mas existe um fundamento energético por trás de tudo isso. É uma energia, né? A voz se propaga por energia. A gente viu aí o estudo no livro também, A Oração Arte de Acreditar, o Graham Bell com tele, do telefone, mas não era o telefone que ele criou, o fotofone, né? Que é a primeira comunicação por vibração de luz. E a gente vai acreditar só no que toca, só naquilo que está visível, só, né, São Tomé, que eu tenho que ver para crer? Não, eu tenho que crer para ver. E fala demais essa mulher. É assim mesmo. Então, a oração ela deve ser realizada sem esforço. Ela é a arte de assumir o sentimento de ser e possuir aquilo que você quer. A oração é agradecer por aquilo que você já tem, porque você já visualizou, você já foi lá no final, visitou o final dessa história e você viu que aquilo já é real. E você agradece, obrigado, porque isso já é meu, porque eu tenho, porque eu conquistei. E assim será. E o capítulo 4 finalizamos esse livro falando o sentimento e o espírito. Nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos, Zacarias 4, versículo 6. Entre no espírito do estado desejado, assumindo a sensação e a atitude que você teria se você já estivesse em posse daquilo que você quer. Conforme você capta esse sentimento do estado desejado, você fica livre de todo o esforço para realizá-lo, pois ele já foi feito. Existe um sentimento definido associado a cada ideia na mente do homem. Capte o sentimento associado ao seu desejo realizado. Assuma a sensação que você sentiria ao ganhar a posse do objeto do seu desejo, e o seu desejo irá se objetivar. A fé é um sentimento. Seja-vos feito segundo a vossa fé, o vosso sentimento. Mateus 9, versículo 29. Você nunca atrai o que quer, mas sempre aquilo o que você se torna. Assim como o homem é, assim ele se vê. Pois para aquele que tem, mais será dado, e para aquele que não tem, até mesmo o que não tem lhe será tirado. Mateus 13, versículo 12. Aquilo que você sente ser, você é, e mais daquilo que você é lhe será dado. Então, assuma a sensação que você sentiria ao estar em posse do seu desejo, e o seu desejo deve ser realizado. Então, Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou. Gênesis 1, versículo 27. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não viu como abuso ser igual a Deus. Filipenses 2, versículos 5 e 6. Você é aquilo que você acredita ser. Em vez de acreditar em Deus ou em Jesus, acredite que você é Deus ou que você é Jesus. Em verdade eu vos digo: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará. João 14, versículo 12. Isso também pode ser dito da seguinte maneira: aquele que acredita como eu acredito, também fará as obras que eu faço, e outras ainda maiores fará. Jesus não via como abuso fazer as obras de Deus, porque ele acreditava ser Deus. Eu e meu Pai somos um. João 10, versículo 30. É normal fazermos obras semelhantes às daqueles aos quais nos identificamos. Então, viva na sensação de ser quem você deseja ser, e você será. Quando o homem crer no valor dos ensinamentos passados a ele e aplicá-los, ele estabelecerá dentro de si a realidade do sucesso.
Aqui é uma frase que está em negrito, então vale a pena também uma frase para a gente guardar, para a gente colocar lá no espelho. Gente, eu vou tirar uma foto depois do meu espelho, vou mandar para vocês. Tá todo lá cheio de lembretes. Olha, quando eu comecei a ler esse capítulo, que fala, né, o sentimento e o espírito, me veio essa sensação que eu quero transmitir para vocês. Muitas vezes a gente não se permite sonhar porque a gente tá com aquela sensação de merecimento. Eu não mereço isso. Isso vai ser muito difícil de acontecer. É impossível eu realizar esse sonho. Esse sonho não tem nem como. Às vezes a gente está num limbo tão grande que a gente olha para aquele sonho e ele parece tão distante, tão longe, tão surreal, que a gente fala: não, não vou nem me perder tempo. Ou a gente não tem nem criatividade para isso. Fala se você já não passou por isso. Fala se você não está passando por isso. E eu vou confessar para vocês, eu estou passando por isso. Eu estou passando por um momento que eu olho para o que eu queria desejar e eu não consigo nem desejar isso, porque eu olho e falo, não, isso não vai ter, como que isso vai acontecer? E antes de começar a fazer essa leitura desse último capítulo hoje, eu estava aqui fazendo a minha meditação, me sentindo angustiada, sentindo como uma sensação assim, puxa vida, não sei mais o que fazer. Eu estou lendo, eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. E eu sei que é tudo tão simples, eu sei que é tão simples, mas o que que eu estou fazendo ou o que eu não estou fazendo que eu não estou conseguindo acessar isso que eu gostaria de estar acessando agora? Que é simplesmente, pura e simplesmente, criar o meu desejo. Não consigo criar esse desejo, não consigo visualizar ele dentro de mim, não consigo me visualizar nessa tela mental desse filme, não estou conseguindo. E olha que eu sou boa para sonhar. Eu já falei para vocês aqui que eu sou as peixes com ascendente peixes. Então, gente, assim, eu sou uma sonhadora nata. Mas esse desejo, ele tá assim um pouquinho difícil de internalizar, porque eu sei que eu tenho crenças, eu tenho um trabalho interno a ser feito primeiramente para limpar tudo isso que está criando a falsa ideia de que eu não consigo realizar esse sonho. E além disso, tem uma dentro de mim uma criança pirracenta que fala assim: eu não posso querer isso porque não é justo. Eu teria que contar toda a história para vocês entenderem, mas aqui já deu para trazer algumas ideias do que vocês podem olhar quando vocês não estão conseguindo realizar. E eu entendi que essa criança ela está querendo fazer uma pirraça porque ela quer que tudo se mova para ela, mas ela não quer fazer movimentos, sabe? Ela não quer que se ela acha que o que ela sonha não é certo. Não é certo ela ter que sonhar isso, era mais certo as pessoas sonharem para o sonho delas se tornar realidade. Olha que complexa. Ô, criancinha mimada, hein, gente? Mas é assim que eu entendi que eu não estou conseguindo criar. Primeiro por essa criança e segundo porque eu não acho que esse sonho seja possível. Eu falo, não, não vai ser, isso não, sabe, é muito para mim, não vai dar. E aí eu me lembrei, antes de começar a ler, estava fazendo essa meditação, justamente pedindo essa clareza, né? Me mostra, porque, né, o que que eu posso fazer? E aí eu me lembrei, lá em 2012, 2011, e é provável que eu chore, já veio um choro aqui na garganta. Tô assim ultimamente, gente, muito chorosa. É, lá em 2011, e eu era uma mulher, uma menina, mulher, né? Tava mais para menina, muito infantilizada, muito machucada ao mesmo tempo. E eu sonhava muito em construir uma família, em me encontrar profissionalmente. Sonhava muito em viver uma vida assim, mais certinha, sabe, dentro dos parâmetros sociais. Ter uma família. Eu era muito religiosa, muito católica, né? Então, uma família que fosse à missa, uma família que tivesse presente, família de comercial de margarina. Gostar do que eu faço, encontrar uma profissão que eu me adaptasse, porque eu sou bacharel em direito, mas eu não me identificava, não me identifico ainda. E eu vivia assim viajando, vendendo roupa. Minha mãe sempre foi comerciante, né? Então eu vivia viajando. E assim, eu gostava disso, mas eu não me sentia suficiente, sabe? Parecia que o que eu fazia era muito pequeno, era uma coisa assim, não me dava um status, né? Eu era viajante.
E eu viajava com caminhão, com ônibus de feira, parecia assim uma coisa de circo, sabe, uma trupe assim. Então eu estava muito machucada, muito ferida pela vida, em todos os sentidos, amorosamente, financeiramente, profissionalmente. E aí eu fiz um quadro de visualizações no final do ano de 2011. Falei, ah, eu vou fazer esse quadro de visualizações porque eu quero mudar minha vida. Sempre acreditei em tudo, mas eu não era uma estudante assídua, né, da lei da atração, das leis universais, de tudo isso que a gente está falando aqui agora. E aí eu fiz o quadro de visualizações. E nesse quadro eu coloquei lá uma família, até de um ator muito famoso, que eu gosto muito dele. Ele é casado com uma brasileira, ele é ator americano, mas casado com uma brasileira. Esqueci, eu não sei como pronunciar o nome dele, e tem um filme que ele fez que eu esqueci o nome, mas é Matthew alguma coisa, Matthew McGorry, eu não sei pronunciar. E aí pus uma foto dele com a família, ele, a esposa, né, dois filhos, duas filhas, não sei. Coloquei lá umas notinhas de dinheiro, coloquei umas em dólar, que eu achei na revista, assim, fotinho de dólar, né? Coloquei dólar. Coloquei a foto de uma mala de viagem. Coloquei lá a frase Europa e vou eu. E coloquei um monte de coisa. Coloquei um carro. Fui colocando as fotos de tudo que representava o que eu estava sonhando e que eu não tinha naquele momento. E vou precisar dar uma pausa, peraí. E aí, quando eu terminei o quadro, eu olhei e falei assim, meu Deus, eu tô nessa vida F, né, para não falar a palavra inteira. Como que isso vai acontecer, Carolina? Você sonha demais. Mas eu não tenho nada a perder, eu não tenho nada a perder aqui, então o universo está entregue. E colei esse quadro de visualizações no meu quarto, né? E todo dia eu olhava, sonhava, falava, vai, uma hora vai dar certo. E aí, gente, assim, 2012 passou e começou a nascer em mim um sonho que era de. Eu fui fazer uma venda numa loja, né? Tudo está conectado e sincrônico e a gente precisa acreditar, sabe? Acreditar é muito importante para a realização. Então, mesmo que eu estava fazendo uma coisa que eu não me achava ali, sabe? Eu não achava que aquilo tinha um status que era bom, que era sair vendendo roupa, viajando. Mas eu fui com a minha mãe, a gente foi viajar, foi vender numa loja lá em uma cidade mais aqui de Minas. E chegou lá, a mãe de um, a gente foi atender uma lojista, né? E a filha dela tinha ido trabalhar em navios de cruzeiro. E mais uma pausa. E aí, vou conseguir terminar. Espero que vocês estejam ouvindo e que essa história seja válida para vocês. Acredito que vai ser. E aí a gente foi vender a roupa, a gente conversando, ela falou, não, minha filha está trabalhando em navio, ela fica 9 meses fora, fazendo não sei o quê. Na hora que ela falou isso, meu coração deu um salto dentro do meu peito, né? Eu falei, gente, é isso que eu quero. Ai, eu quero ir para o mundo, né? E aí falei com minha mãe, falei, mãe, eu quero muito isso. E a gente veio embora, isso já estava no final de 2012. Eu tinha feito o quadro de visualizações no final de 2011. A gente já estava aproximando do final de 2012, né? E eu vim embora e vim com esse sonho. Falei, ah, é um sonho. Eu não acredito que seja possível eu trabalhar em navio. Eu não falo nem inglês, eu não tenho nada. Gente, minto, isso foi no início de 2012. E aí eu cheguei em casa e fui comprar uma revista, dessas revistas que vendia em supermercado antigamente, essa revista de R$ 1,99, toda ela, não lembro o nome. Comprei a revistinha, a hora que eu abro a revista, tinha um depoimento de uma leitora falando trabalho em navios de cruzeiros. Tipo assim, tudo na mesma semana. Trabalho em navios de cruzeiros. E na época acho que nem existia algoritmo, porque não tinha nem. Era só o Facebook na época. E eu fui, eu li aquela revista e falei, gente, que barato isso e tal. E passou na mesma semana, chega para mim um e-mail de uma agência de empregos falando: quer trabalhar em navios de cruzeiros? Eu falei: universo, agora sim foi claro. Agora mandou em letras garrafais. E aí eu fiz a minha inscrição, fiz a entrevista, não passei no inglês, porque, gente, eu sabia falar, nem Apple não falava. Mas ele me deu 6 meses para aprender o inglês. Aí comprei um cursinho online, né? Peguei da Open English na época, estudava ali, ficava 8 horas por dia fazendo, aprendendo inglês. Continuo não sabendo falar, mas sei ler tudo, pelo menos sei ler.
Mas conversar para mim ainda é desafiador. E aí eu fui chamada para o navio. E quando eu cheguei em 2014, eu guardei tudo, né? Deixei minhas coisinhas guardadas na casa da minha mãe. E eu percebi que aquele quadro dos desejos, de visualizações, ele estava quase todo completo, assim, quase todo conquistado. Nossa, eu fiquei muito emocionada. Eu falei, gente, que coisa linda. E aí, quando eu estava aqui, né, antes de começar a fazer a leitura aqui do livro, gente, estou abrindo meu coração, meu diário eletrônico. E eu estava nesse dilema, né, de não me permitir sonhar, de, poxa vida, eu estou aqui fazendo uma coisa tão bacana, que ajuda muita gente, que eu sei que ajuda. Eu recebo as mensagens, né, às vezes até no meu e-mail, falando quanto está sendo ajudado, e eu acho isso muito bacana. Mas e eu, né? O que eu estou fazendo para mim? Estava aqui nesse questionamento, até pensei em parar de gravar os áudios, e aí me veio essa resposta, né? A minha centelha me veio essa resposta quando eu comecei a ler. Eu falei, não, eu vou terminar, porque eu comecei o Despertar da Consciência, eu vou pelo menos terminar. Mas comecei me sentindo assim, meio que fraudulenta. Eu fazendo uma coisa que eu estou ajudando todo mundo, mas e eu? E no meio da leitura eu lembrei disso, eu lembrei desse quadro e eu lembrei da entrega. E eu lembrei da minha permissão para sonhar. Eu lembrei que eu me permiti, eu falei, tá aí, não sei se vai realizar. Olhando esse quadro aqui, nada disso parece possível agora. Mas eu entrego. E entreguei para o universo. E 2 anos depois, né, eu tive esse retorno. E depois 3 anos depois, como é que é? 2012, 5 anos depois, teve o meu filho, a gente formou uma família, veio meu filho. Então, assim, esse quadro ele ficou vivo, ele está vivo ainda, porque eu sinto que tudo que está lá ainda está se manifestando na minha vida, né? E ele ficou vivo por esse tempo. Mas a gente precisa ter essa paciência de esperar, de deixar as coisas acontecerem e de entregar, de se permitir sonhar e de entregar os sonhos, para que a fonte, a sua centelha, a sua essência divina, a sua divindade, tenha no seu tempo a realização. Mas se você não permitir, criatura divina, e eu falo isso para mim, se você não se permite sonhar, você não vai realizar, porque sem sonho não tem realidade. Então sonhe. E é assim que eu finalizo aqui hoje. Se você gostou e fez sentido, compartilha com mais pessoas que possam estar recebendo essa mensagem, né, recebendo esse livro, essa leitura que está ajudando a gente a transformar. Né? Aos pouquinhos a gente está mudando. E quem sabe esse pouquinho, pouquinho, de repente, ele vai chegar e fazer aquele turbilhão na nossa vida e a gente vai mudar muita coisa. Eu sinto que desde o livro de ouro de Saint-Germain, eu já fiz muitas mudanças na minha vida, mas mudanças de percepção, gente. É, eu não posso dizer para você sim que eu consegui conquistar algo concretamente, materialmente falando. São mudanças de percepção, mudanças de sentimento, mudanças de situações. Mas eu sinto hoje, aqui falando com vocês e depois de realizar essa leitura do Sentimento é o Segredo, eu sinto que o que realmente está me faltando nessa vida adultecida, né, que eu tive depois de sair da casa dos pais, tudo isso, é permissão para sonhar. Hoje eu diria isso, né? Carolina, permita-se sonhar. Você que está aí, estudante da luz, permita-se sonhar. Permita-se, dê permissão. Pega um passaporte agora, como se você estivesse entrando num parque de diversões, pega um passaporte da liberdade, que é a liberdade para sonhar. Porque sem sonho não tem realidade. Um beijo grande. Até o nosso próximo áudio com um novo livro que eu estou assim, ansiosa para a gente começar. E lembre de deixar o seu like, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber os próximos áudios, vídeos. Um beijo grande, até lá. Tchau, tchau.